Olá, a paz do Senhor, que bom. Hoje nós já estamos na lição de número 8 e que bênção. Como temos aprendido na palavra de Deus, como temos aprendido com os erros e com os acertos destes homens, como temos aprendido com os milagres do profeta Eliseu, realizados, é claro, por Deus, por intermédio deste grande homem de Deus. Nós já aprendemos que o ministério dele foi diferente do ministério do profeta Elias, que ele era um homem que se importava com as necessidades do povo. E hoje nós vamos falar sobre um outro milagre operado por Deus por intermédio da vida deste profeta tão grandioso do Antigo Testamento. E para mim é um prazer muito grande estar aqui todas as semanas com você, para que nós juntos possamos aprender mais da palavra de Deus. Sou imensamente grata a Deus e por você também, pelo seu carinho de estar aqui todas as semanas, pelos irmãos que têm comentado na minha aula, compartilhado a minha aula por intermédio das suas redes sociais. Muito obrigada. E continue fazendo assim, para que meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas. E assim como eu tenho ajudado a você, eu também possa ajudar outras pessoas com este subsídio tão maravilhoso a respeito da palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. Fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante sobre este outro milagre operado pelo profeta Eliseu. E na lição de número 8 nós vamos falar sobre Naamã, ele é curado da lepra. Está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 10, também o versículo 14 e depois o versículo 25 ao 27. Quero dizer para você que esta aula também ela está disponível em podcast, para aquelas pessoas que não têm tempo de ficar em frente, um aparelho, um celular, um notebook, um computador, assistindo esta aula. E aí onde você estiver, você pode ouvir a palavra de Deus e aprender bastante também. Eu confesso que eu aprendo muito mais a respeito da palavra de Deus. E o que sobre hoje, então, nós falaremos? O que nós vamos aprender com Naamã? O que nós vamos aprender com o profeta Eliseu? O que nós vamos aprender com aquela jovem missionária que era escrava na casa deste grande general, comandante do exército sírio, Nós vamos aprender bastante. Você já deve ter visto, ouvido alguém querer ensinar a Deus como deveria operar os seus milagres, ou de outra pessoa. Tem pessoas que querem ensinar a Deus a forma dele operar os milagres em nossas vidas. Muitas pessoas viverão e não entenderão que Deus opera como Ele quer. Ele faz da maneira que lhe apraz e não segundo as nossas expectativas. Às vezes nós ficamos olhando ao nosso redor, imaginando a forma como Deus vai operar o milagre em nossas vidas. Não precisamos preocupar com isso, porque Deus tem a sua maneira, a sua forma, a sua soberania de operar os milagres em nossas vidas. E não é segundo as nossas expectativas, assim como Naamã. Naamã, ele já veio por toda a estrada fantasiando como seria a sua cura, como seria o seu milagre ali naquela região. E é quando nós não esperamos, onde nós não imaginamos, e da forma mais improvável, o milagre de Deus, ele acontece. E muitas das vezes, os milagres operados de Deus, que Deus opera em nossas vidas, eles não terão plateias. E outros milagres, sim, terão espectadores. Com plateia ou sem plateia. Todo milagre, ele é operado para a glória de Deus. E não simplesmente para a glória da pessoa que está recebendo o milagre. Ou pela pessoa que está orando para que este milagre aconteça. Mas todos os milagres, eles são para a glória de Deus. E muitas das vezes, esses milagres, eles não têm nenhum barulho, assim como foi o do azeite na casa da viúva. Nós falaremos hoje sobre este milagre extraordinário e que também ele foi citado por Jesus Cristo. Nós sabemos que
Tudo que foi citado, confirmado no Novo Testamento, era testificando a veracidade da existência daqueles personagens bíblicos e daqueles acontecimentos no Antigo Testamento. Então, a maioria deles, destes personagens, eles são citados no Novo Testamento. E Naamã, assim como a viúva de Sarepta, eles são citados pessoalmente pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós abordaremos hoje sobre temas de grande importância para as nossas vidas espirituais. Nós falaremos sobre como testemunhar de Deus. Falaremos sobre cura divina e a multiforme sabedoria de Deus em operar milagres. Também falaremos sobre o pecado da mentira e o pecado da cobiça, da avareza. A cronologia dos milagres de Eliseu, eles são incertos, pois os textos eles não estão necessariamente na ordem cronológica dos acontecimentos ou dos fatos. Ou pelo menos é o que dizem alguns historiadores. Eles não concordam, eles não são unânimes em dizer que os fatos estão cronologicamente na ordem, os capítulos estão na ordem cronológica dos acontecimentos. Naamã, quem era Naamã? Naamã era um capitão sírio do exército de Ben-Hadad, rei de Damasco. O rei em Israel, que nós estamos falando aqui em questão, na época, era Jorão ou Jeorão. Eliseu exerceu seu ministério profético nos dias de Jorão, Jeú, Jeoacás e de Joás também. Então, ele foi profeta na regência destes governantes, todos do reino do norte. Houve um tratado de paz entre Acabe e Ben-Hadad antes da morte do rei de Israel, quando Acabe poupou a vida de Ben-Hadad por 2 vezes. Só que o rei sírio, ele não cumpriu o seu acordo, não devolvendo para Israel a região de Ramote-Gileade. Por isso, nessas fronteiras, haviam pequenas incursões dos sírios em Samaria. E talvez em uma destas invasões, eles teriam capturado mulheres israelitas, adolescentes, jovens, porque a maioria das vezes eles capturavam apenas as mulheres, e foram feitas escravas na Síria. Foram levadas para casa daqueles mais poderosos para servirem de escravas. E uma destas jovens, uma destas adolescentes, foi trabalhar exatamente na casa deste capitão poderoso, esse general, esse comandante do exército sírio, para ser escrava e servir a sua esposa. E foi esta jovem, foi esta menina que relatou ao seu senhor a respeito do profeta Eliseu. Naamã, ele era um inimigo de Israel, um gentio, e como tal, ele estava excluído da bênção que era apenas para o povo de Israel. Ele não tinha Deus como seu Senhor e muito menos esperança em alcançar as mesmas bênçãos espirituais do povo escolhido por Deus. Assim também Deus. Ele nos deu Jesus Cristo, sendo nós ainda inimigos da cruz. Foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos escolheu. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nós ainda éramos pecadores. Estávamos longe da comunidade judaica, assim como Naamã também estava longe. Aqui começa o ministério público de Eliseu, resultado da missão transcultural de uma escrava judia. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre Naamã, o chefe do exército sírio. Primeiro ponto, Naamã, um comandante honrado. A Bíblia vai dizer que ele era um comandante poderoso, honrado, porém leproso. Todas as pessoas, todos nós, ricos, pobres, que estamos longe de Deus, nós temos um porém. Então,
debaixo de toda a vestimenta, de toda a armadura, né, de tudo aquilo que nós fantasiamos e mostramos para as pessoas exteriormente, existe um porém na nossa vida. E na vida de Naamã, esse homem honrado, o que havia era que ele era leproso. Naamã, ele era do exército sírio e ele era tão importante, né, nessa região, como é o nosso chefe das Forças Armadas no Brasil. Ele era de alta patente, homem de poder e tido em autoestima pelo rei da Síria, Ben-Hadad. A Síria era um inimigo real de Israel. Houve vários ataques sobre Israel por esta nação. E este inimigo, ele foi levantado por Deus desde o afastamento do rei Salomão. E como resultado deste afastamento, Deus tirou a paz do reinado de Salomão. E, por aí diante, ele se tornou um inimigo que sempre, volta e meia, eles levantavam contra a nação de Israel. Mas isso tudo era permissão de Deus para que aquele povo não tivesse paz, enquanto eles estivessem longe dos propósitos, dos mandamentos de Deus. Apesar de toda a honraria, poder e vitórias, ele era um homem leproso. Aquele homem tinha praticamente tudo, mas tinha um porém em sua vida. Estudos linguísticos concluíram que o termo frequentemente, traduzido por, abre aspas, lepra, se refere de forma mais acurada a uma lesão ou uma escamação da pele. Pois o termo hebraico, sarat, é usado por vários tipos de doenças de pele. E vejamos que ele não estava isolado das pessoas. A história relata o seu convívio com as pessoas em casa, mesmo no palácio, com o exército, real. Então, depreendemos por esses escritos que não era uma doença contagiosa, mas ela era incurável, visto que ele não estava em isolamento. E muito menos depois Geazi, ou Geazi, como muitos dizem, o servo de Eliseu, que também ficou leproso. Não há evidências no Antigo Oriente Próximo, antes de Alexandre o Grande, de hanseníase ou de lepra entre as outras nações. As descrições, elas sugerem que poderia se tratar, de acordo com os diagnósticos que nós temos, modernos, de ser uma psoríase, um eczema, uma dermatite seborreica, ou mesmo vitiligo, ou de outras infecções causadas por fungos. O aspecto, na verdade, ele causa repulsa aos olhos das pessoas e talvez o odor não seja agradável. No ponto 2, a escrava, uma testemunha de Deus. E é o que nós precisamos ser nesses últimos dias, neste século 21, nesta geração que nós estamos vivendo, sermos uma testemunha do Evangelho de Jesus. Aquela jovem era o contrário do seu povo. Vejamos que ela estava escrava em Damasco, no poder dos sírios, uma outra nação, e o seu povo que estava em Samaria, em Israel, ali no Reino do Norte. Eles que deveriam adorar a Deus e ser testemunhas, dos planos de Deus, eles estavam voltados para a idolatria. E aquela menina que foi levada cativa, poderia dizer aos nossos olhos hoje, ela tinha todo o direito, abre aspas, direito em aspas, de não servir mais a Deus por causa das coisas que tinham acontecido com ela. Por Deus ter permitido que ela fosse levada escrava pelos sírios. Mas aquela menina, ali onde ela estava, ela era diferente dos da sua nação. Os que viviam dentro de Israel desprezavam a Deus, estavam em liberdade e desprezavam a Deus. E muito menos obedeciam à palavra de Deus. Ela se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã.
ainda que na condição de serva. Se fosse outra rebelde, ela ficaria lá o tempo todo, murmurando e pouco se lixando para a doença do seu senhor. Ela guardaria para si a sua fé, por causa do que eles fizeram com ela. Ela seria egoísta e guardaria para si a sua fé. Deixaria que aquele homem sofresse o resto dos seus dias. E também ela não teria um testemunho de vida à altura que convencesse sua senhora de que Deus pudesse curar o seu Senhor. Aquela menina, aquela jovem, ela tinha testemunho de vida e ela conhecia o Deus de Israel. E por causa do testemunho dela, aquela mulher, aquela senhora, acreditou no que ela disse, que tinha um profeta de Deus em Israel. Ela disse que havia em Israel um homem de Deus. Nós fomos chamados para testemunhar do Evangelho. Nós fomos chamados para testemunhar de Jesus Cristo. Jesus, ele disse que nós seríamos suas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Foi o que aquela jovem fez. Mesmo distante da sua terra, mesmo distante do seu conforto, mesmo longe da sua liberdade, ela pregou aqueles gentios com a sua vida. E por isso houve credibilidade em suas palavras. Ela teve compaixão daquele homem que estava leproso, né? E a lepra, ela é um significado do pecado. Então nós precisamos ter compaixão das pessoas que estão vivendo no mundo de pecado. Hoje muitos se afastam do Evangelho de Jesus por causa do mau testemunho de alguns cristãos, dos escândalos que vêm. Assim era naquele tempo. Um rei apóstata, o povo mergulhado na idolatria e aquela jovem, aquela menina, não perdeu a oportunidade de falar de Deus, do seu poder e do desejo de que todos sejam salvos. Todos que forem a Cristo encontrarão descanso e alívio. Era isso que aquela jovem estava pregando para o seu Senhor. Não importa a situação que nós estejamos vivenciando, não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido da parte de Deus. Seja uma testemunha de Jesus, onde você estiver. Independentemente dos nossos problemas, nós somos uma testemunha de Cristo. A palavra do Evangelho, ela não pode ficar presa. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós também, de que o Evangelho, ele não estava preso. Então, independente do que você esteja vivendo, fale do Evangelho de Jesus Cristo. No ponto 2, a caravana de Naamã. Naamã acreditou nas palavras daquela menina e ponto. Já partiu com uma comitiva para Israel. Primeiro pediu autorização do rei Ben-Hadad para que ele pudesse fazer esta viagem até a Samaria, para que ele encontrasse aquele profeta. Ele fez o que muitas pessoas fazem hoje quando tem uma doença incurável. Vai em busca de todos os recursos possíveis e os impossíveis. Tudo que falar para a pessoa, faça isso, ela quer fazer para ser curada daquele mal. Era uma esperança. Era uma luz no fundo do túnel. E ele não desperdiçaria aquela oportunidade. Então ele pede permissão ao rei Ben-Hadad para ir até Samaria. Havia uma trégua, né? Nós podemos entender que havia uma trégua entre estes reinos. O rei lhe dá uma carta cujo teor era que ele estava enviando Naamã para que ele fosse curado. Esse rei acreditava que a cura era negociada. Como se ele chegasse lá, alguém fizesse uma magia e ele fosse curado. E que o profeta faria tudo que o rei mandasse. Eles acreditavam que aquele profeta, Eliseu, ele era subjugado às ordens, né, do rei de Samaria e que ele faria tudo que o rei mandasse. Então ele mandou um presente
Aquele presente que ele mandou era correspondente ao resgate de um rei. Eram 10 talentos, nós vamos citar aqui o talento romano, de prata, que equivale a 350 quilogramas de prata, 6.000 ciclos de ouro, nós vamos citar aqui 30 gramas aproximadamente, porque existem outras medidas também, que equivalem a 72 quilos de ouro. Sabe qual o valor da fortuna daquele presente que eles levaram para o rei em Israel? Hoje equivale a 750 milhões de dólares. Mas isso varia de medida em determinadas regiões, ok? Naamã não sabia nada a respeito da graça de Deus. Ele não conhecia Deus e muito menos tinha ouvido falar da graça de Deus. Assim como ele acreditava que podia comprar os bens celestiais, muitos pecadores acreditam também que podem alcançar a salvação em Cristo Jesus por esforço próprio, que se pode pagar alguma coisa pela salvação, que a salvação ela é adquirida por obras. E nós aprendemos que não. E Naamã também aprendeu que não. É somente a graça de Deus. O preço ele já foi pago por Jesus Cristo lá na cruz. Nós não fomos comprados com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Quando Jorão, vamos considerar que fosse ele. E a Bíblia não cita aqui o nome do rei. Mas alguns historiadores creem que ele era o regente daquele tempo, porque Jeú ainda não estava governando Israel. Ele não tinha tomado o trono ainda. E nós lendo o texto, nós entendemos que sim, que era Jorão. Então ele rasga suas vestes, ele imagina que Ben-Hadad está buscando uma ocasião para invadir Israel, para um ataque, né? Ele estava abrindo uma brecha para um ataque. Então ele rasga suas vestes, isso é um sinal de pesar. E o profeta Eliseu ficou sabendo desse fato e disse, abre aspas, deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Em outras palavras, ele estava dizendo para o rei, você não pode fazer nada mesmo, mas Deus que nós servimos, ele pode fazer, mas desde que ele venha até mim. Jesus ele disse que ninguém que vá até ele será lançado fora, de maneira nenhuma. Ele não rejeitará ninguém que for em direção a ele. Então, Naamã foi até o Carmelo, Eliseu não o recebeu e de Samaria até o Carmelo, ele teria que fazer uma jornada de mais ou menos 40 quilômetros até o Jordão. Jesus fala sobre Naamã, Jesus ele fala sobre a viúva de Sarepta, dizendo haver tantas viúvas e tantos leprosos, e Deus escolheu gentios para abençoar. Quando o povo de Deus rejeita, Deus chama outras pessoas para serem salvos e serem abençoados por Deus. Quando o povo de Deus rejeita a sua graça, ele chama pessoas de longe para salvar, para abençoar e para usar também. Já imaginou? O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, pois no censo de 2020 havia 7,8 bilhões de pessoas. Então, de lá para cá, nós podemos considerar que nós já estamos na casa dos 8 bilhões de pessoas. E Deus escolheu você. E Deus me escolheu, né, entre bilhões de pessoas para nos salvar, para nos abençoar, para curar as nossas feridas, para nos usar. Né? Nós somos, vamos dizer assim, nós somos privilegiados em meio a bilhões de pessoas sermos escolhidos por Cristo. Assim como a viúva e Naamã também foram beneficiados. Entre milhares de pessoas que estavam na mesma condição, eles foram também escolhidos por Deus para que o milagre chegasse, né, até ele.
Então nós somos escolhidos, recebemos o perdão dos nossos pecados e Ele quer nos usar neste tempo. Assim como foi um privilégio de Naamã alcançar cura e salvação naquele tempo, enquanto o povo de Deus o rejeitava, mesmo sendo um gentio, ele aceitou a Deus como único Deus. É um privilégio para você, é um privilégio para mim sermos escolhidos por Deus também. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa, é o que nós vamos falar no ponto 1. Diferente de muitos hoje, que tratam segundo a aparência. Deus, ele não vê aparência. Profetizam segundo a aparência das pessoas. O profeta Eliseu, ele nem mesmo saiu lá fora para conhecer, né, esse general tão poderoso, tão famoso, tão rico. Ele nem fez questão disso, né? Nem foi lá na porta para recebê-lo. A arrogância daquele general, ela deveria ser quebrada. Ele deveria saber que ele era um homem rejeitado e que estava condenado. E esta é a situação do pecador. O pecador precisa se humilhar, né? A arrogância do pecador, ela precisa ser quebrada. Ele precisa entender que ele precisa da graça de Deus. E que diante dos olhos de Deus, nós não somos nada, mas todos nós, em igualdade, carecemos da graça de Deus. Aos olhos de Deus, não existe ninguém mais importante, né, para Deus que mereça ser tratado com acepção. Naamã precisava saber, e o pecador precisa saber, que ele é carente da misericórdia de Deus. Ele é carente do perdão de Deus, do perdão dos seus pecados. Naamã achou que seria recebido pelo profeta, honrado por causa da sua posição, que teria um tratamento diferenciado por ser quem ele era. É engano dele. Todos os pecadores estão no mesmo patamar diante de Deus. O seu dinheiro, a sua fama, o seu sucesso, quem você é diante de Deus, nós estamos em pé de igualdade, porque todos nós necessitamos da graça de Deus. Ele imaginou que Eliseu faria algum ritual, falaria palavras mágicas, imporia as mãos sobre ele, enfim, algo grandioso, né, à altura dele. Ele enfatizou para esse comandante, né, Eliseu enfatizou para esse comandante, que nem a riqueza, nem a sua posição poderiam lhe curar. Isso não compra. Salvação não se compra. Milagre não se compra. O milagre, ele depende da nossa fé. O milagre, ele depende da nossa obediência, da nossa humildade. Quando ele, então, se sujeitou a Deus, o milagre aconteceu. Não há nada o que fazer para sermos salvos. Tem nada que eu possa fazer que eu seja salvo. É obedecer o plano e pronto, vai dar tudo certo. Ele ficou decepcionado com isso, porque foi tratado com este desdém. Decidiu voltar para sua terra, né? Olha a arrogância daquele homem. Questionou acerca das águas turvas e lamacentas do Rio Jordão e que em sua cidade haviam águas mais puras do que aquela, rios de águas, né, transparentes, cristalinas, né? Ele cita até o rio Abana e o rio Farpar. Nós não vamos entrar muito em questão aqui desses rios. Ele queria um tratamento diferenciado. Ele queria ser sarado com pompa e ostentação. Seus servos o aconselhou a não ir embora sem obedecer a ordem do profeta, dizendo para ele: você não faria qualquer coisa, qualquer ritual que ele mandasse fazer para que você fosse curado?
O que o profeta está te pedindo é que você apenas mergulhe nestas águas por 7 vezes. O que tem isso? Se você faria qualquer magia, o que te mandassem fazer, você faria, né? E nada mais, ele não quer nada mais de você, ele não quer seus presentes, ele quer que você apenas mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Um conselho na hora certa, ele faz a diferença nas nossas vidas. Uma palavra dita no momento certo livra uma pessoa de errar. Nós devemos pedir a Deus palavras inspiradas para dizer às pessoas que não querem mais continuar a obedecerem e humilharem-se diante de Deus. Eliseu estava dizendo, entre outras palavras, que quem curava era Deus, não era ele. A parte que cabia na mão era obedecer e mergulhar no Rio Jordão. Não era ele que curava. Somente a cura viria se ele obedecesse à ordem de mergulhar. E quando por fim ele obedeceu, veio o milagre. E no 7º mergulho ele ficou curado da lepra. E a sua pele ficou como de uma criança, pura, limpa, né? Maravilhosa. Aquele homem, quando saiu das águas pela 7ª vez, ele deve ter chorado de emoção e de alegria. No ponto 3, Deus ainda opera milagres e não misticismos. Hoje, infelizmente, muitos crentes estão misturando, né, coisas místicas com a fé, com a palavra de Deus. Nos rituais mesopotâmicos, Namburbi, para se purificar, era preciso curvar-se no rio e mergulhar, né, imergir 7 vezes, no sentido contrário das águas, né, contra a correnteza, e depois outras 7 vezes a favor da correnteza, no sentido do curso das águas. Porém, as águas deveriam ser limpas para lavar as impurezas e levá-las embora, né? Levá-las para as profundezas. E este ritual, ele também incluía deixar presentes no rio para o deus Ea. Então, este ritual, ele parecia familiar para estas pessoas que viviam no mundo de rituais mágicos. Ele esperava que Eliseu fizesse uma oração para que acalmasse, né, a fúria dos deuses. O número 7, ele era conhecido como o número da perfeição. As águas lamacentas do Jordão nada tinha a ver com a lavagem do corpo, visto que ele sairia, era sujo daquelas águas, e não limpo. Então, como que ia lavar a impureza da sua pele? Então, ficou provado a ele que a purificação viria de Deus e não das águas. E hoje, infelizmente, muitas igrejas tomam este texto e aplicam em suas vidas, em suas igrejas, em seus trabalhos, como forma de atrair as pessoas em campanhas intermináveis. 7 sexta-feira, 7 quarta-feira, 7 quinta-feira, 7 domingo, 7 segunda-feira. Enfim, 7 dias de jejum. Nós devemos dizer não à numerologia em nossos trabalhos ou em nossos cultos, né? Venham 7 quintas-feiras e Deus vai abrir a porta. Meu irmão, minha irmã, isso não existe. Deus, ele opera por intermédio da nossa fé, da nossa fidelidade, da nossa obediência e segundo os propósitos dele. Quando Deus quer operar, ele opera. Não importa quantas quintas-feiras, quantas quartas-feiras, né? Deus não é movido por campanhas, por rituais místicos. Todos os dias os milagres acontecem, alguns secretos, outros publicamente, mas todos eles para a glória de Deus. No último tópico, nós vamos falar sobre Geazi é acometido da lepra. Quando Naamã saiu do Rio Jordão, ele foi impactado pelo milagre e decidiu presentear a Eliseu. Assim como Naamã, muitos pensam
que os milagres operados por Deus têm preço. Que o nosso dinheiro pode zerar nossa dívida com Jesus. Engano de quem pensa assim. Fisicamente, Naamã nasceu de novo. E era uma testemunha de que a obediência é convertida em milagres em nossas vidas. Nós não podemos confundir esse mergulho no Jordão como se o batismo nos purificasse dos nossos pecados, né? O batismo em águas é o sepultamento da nossa antiga natureza e o nosso renascimento em Cristo, né? Não que o batismo nos tira do pecado. É diferente desse caso aqui de Naamã. Ele nasceu de novo, né? Foi salvo, liberto daquela lepra que é o pecado, mas só em Cristo Jesus isso acontece em nossas vidas. Não se sabe ao certo qual era o presente ou se era aquele mesmo do princípio que ele tinha trazido lá de Damasco. O certo é que Eliseu recusou, mais uma vez, estes presentes, pois a graça de Deus, ela não tem preço. O presente, ele invalidaria a graça de Deus. É como se ele estivesse pagando a Deus para fazer um milagre. E ninguém pode pagar a Deus nada. Homens de Deus não se vendem. Hoje nós vivemos um verdadeiro mercado religioso, onde pessoas se vendem por qualquer preço. Tem um ditado que diz, pagando bem, que mal tem. Passam por cima da sua fé. Passam por cima daquilo que elas acreditam. Pregam em qualquer igreja, em qualquer lugar. Não importa, o que importa é o dinheiro. É quanto estão pagando a ela para que ela leve esta palavra. Eles cobram pelo evangelho, cobram para orar pelos doentes e são cachês altíssimos. A sua presença em determinado evento tem preço e não é um preço barato, são cachês altíssimos. Nós estamos falando aqui de altos cachês. Eliseu é um exemplo de que o que nós recebemos de graça, nós também devemos dar de graça, porque foi de graça que nós recebemos. A graça, ela não tem preço. Ninguém pode vender aquilo que nós recebemos de graça, porque a graça, ela não tem preço. A honestidade era a marca destes profetas, Elias e Eliseu. E nós precisamos voltar ao princípio de tudo. Né? Eram homens que não faziam a obra de Deus por dinheiro ou movidos pela ganância. Quando então ele está de retorno à Síria, agora Naamã pede um presente a Eliseu. Ele pergunta se ele poderia levar 2 mulas de terra para que adorasse Deus em terra estranha. Talvez para construir um altar, ou mesmo para se curvar ali naquela terra e adorando a Deus na terra de que fato que Deus era. Será que ele imaginava que Deus era apenas Deus em Samaria e que Deus não era Deus de todo o planeta? Será que ele tinha isso em mente? Imagina, a confissão daquele homem envergonhou os israelitas que ainda continuavam cocheando entre 2 pensamentos. Se serviriam a Deus ou a Baal. E aquele homem gentio já tinha feito a sua escolha. Ele queria servir ao Deus de Israel. Ele promete não fazer holocaustos ou sacrifícios a nenhum outro Deus, mas em cumprimento do dever, ele deveria continuar assistindo o seu Senhor no templo do seu Deus, ajoelhando-se e servindo de apoio a ele. Eliseu, ele não entrou nesta questão e apenas disse para Naamã, vá em paz. Somente Deus pode nos dar a paz que nós tanto desejamos. E foi esta paz que Eliseu desejou a ele. Ele sabia, Naamã sabia que ele enfrentaria problemas quando ele chegasse em casa depois da sua conversão. E qual de nós não enfrentamos problemas também? Somos provados todos os dias no quesito fidelidade a Deus. No ponto 3, por ganância, Geazi é acometido da lepra.
Se realmente foi lepra o que aconteceu com Geazi, o ministério dele acabou aqui. Este seria o último momento dele com Eliseu, porque as pessoas de lepra, elas eram afastadas, né, do círculo das pessoas. Mas nós encontramos em outras passagens a citação desse jovem. Então, Eliseu diz que a mesma doença que estava em Naamã passaria para ele, para toda a sua descendência. Então, deve ter sido a mesma doença de pele. Se vendeu, seu coração era cobiçoso desde sempre. Nós podemos ver que quando ele levou o cajado para que aquela criança, né, daquela mulher fosse ressuscitada, aquela criança, ele não conseguiu. Mesmo levando o cajado de Eliseu, porque o coração dele já era cheio de pecado. Diferentemente de Eliseu, quando foi servo de Elias, né, estava ali para aprender e era um homem de Deus. E Eliseu não conseguiu, né? O coração de Geazi era um coração duro, endurecido pela ganância, né, pela adoração ao dinheiro, queria ser rico, ao invés de querer ser o sucessor do profeta Eliseu. Ele estava de olho nos presentes trazidos pelo general Naamã. Ele criticou Eliseu. Gente, Eliseu não recebeu esse dinheiro, né? Às vezes, muitas pessoas são criticadas porque elas não querem ganhar dinheiro com o Evangelho de Cristo, né? E outras pessoas que estão de fora, né, que desejam aquela mesma oportunidade, criticam. Por que essa pessoa não quer ganhar dinheiro, né? Já que ela tem esse dom, esse talento que Deus deu para ela. E aí ele critica Eliseu por não ter recebido os presentes e corre atrás de Naamã, mentindo, com a desculpa de que seria para os pobres, porque tinham chegado 2 ali e Eliseu queria ajudá-los. Então, se ele podia mandar algumas mudas de roupa e um pouco de ouro e prata, Judas Iscariotes fez a mesma coisa. Os cobiçosos, os gananciosos e os avarentos, eles não se importam em mentir para conseguir o que deseja o seu coração. Eles roubam a glória de Deus. Naamã talvez nunca soube da mentira de Geazi. Ele dizia entre linhas que quando ele foi buscar, né, essa riqueza, o que Geazi estava dizendo entre linhas para Naamã? Que a salvação tinha um preço e que envolvia boas obras. Explorar a fé das pessoas, foi isso que ele fez. E hoje muitos líderes estão explorando a fé das pessoas. Aquele homem estava grato demais para se preocupar com o dinheiro, ou se era verdade, ou se não, ou se Eliseu tinha mudado de ideia. Naamã não estava preocupado com isso, ele estava indo embora com a sua vitória. Então, Geazi mentiu para Naamã e tentou mentir para Eliseu. Foram 2 mentiras. Porém, Eliseu disse a ele, quando você foi, ele fez a pergunta, onde você estava? Ele disse, não estava em lugar nenhum. Ele disse, por um acaso, quando você foi atrás de Naamã, o meu coração não foi com você ali? Então, foi uma revelação de Deus a Eliseu. O que nós aprendemos disso é que nós podemos enganar as pessoas. Nós podemos enganar as pessoas, mas nós não podemos enganar o Espírito Santo de Deus. Nós podemos fingir para as pessoas, mas nós não podemos fingir para Deus. Ele, o Espírito Santo, ele sabe quem nós somos de verdade. E como consequências das suas mentiras, do seu pecado, da sua cobiça, né, da sua avareza, ele ficou leproso. A cobiça, ela também é idolatria. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou deste comentário, dá um curtir aqui na minha aula, porque quanto mais você curte, mais o meu canal cresce e chega ao conhecimento de outras pessoas, né? Compartilhe em suas redes sociais, comenta aqui nas minhas aulas. Quanto mais envolvimento você tem com as minhas aulas, mais o meu canal cresce também, né? Então, esse é o nosso desejo, que o nosso canal cresça e chegue ao alcance de outras pessoas. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente,
desative os sininhos das notificações e ative de novo. E para melhor você assistir as minhas aulas, é melhor que você entre no meu canal, para que você possa assistir outros vídeos também da Palavra de Deus. E eu quero mandar um abraço para os irmãos que me pediram e para os irmãos que falaram de qual região ele é. Eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Welenilda Miranda, na AD, em Pernambuco, e todos os irmãos de lá também. Para o nosso irmão Cassiano Lopes, em Brasília, no Distrito Federal. Para a nossa irmã Maria Tereza, em Nazaré da Mata, está sempre aqui em Pernambuco. Para Gildete Rocha, em Senhor do Senhor, Bahia. Não entendi se é Senhor do Senhor ou Senhor do Bonfim, mas vai um abraço. Para nossa irmã Valmira Míria, da AD, Ide e Pregai, em Carlos Sampaio, Rio de Janeiro, um abraço. Joanice Rodrigues, em Camaçari, Bahia, e toda a sua classe, né, de irmã Sara. Também para nossa irmã Sirlene, em Pingo d'Água, Minas Gerais, aqui bem pertinho de nós. Eliane e família, em Pinheiro, no Maranhão. E quero mandar um abraço para os nossos irmãos de Ipatinga, Rio Novo, no Espírito Santo, para os nossos irmãos de São Paulo, para os nossos irmãos de São João Paraíso, no Maranhão, para João Pessoa, na Paraíba, Tucuruí, para nossos irmãos de São José dos Campos, em São Paulo, para os irmãos em Alagoas, para os irmãos em Palmas, no Tocantins, São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro, Pinheiro, Maranhão, outra vez, para os irmãos em Garanhuns, no Pernambuco, os irmãos em Caxias, no Maranhão, Pati de Alferes, no Rio de Janeiro, terra do tomate. É neste lugar que eu preciso morar. Eu amo tomate. Amém? Um forte abraço a todos vocês que estão aqui todas as semanas no meu canal. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando, abençoando o seu ministério, para que você possa levar a palavra de Deus para sua classe, né, com segurança, e também que o Espírito de Deus possa te usar nessa geração. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.